A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. No estudo de hoje, nós vamos trazer acréscimos sobre a questão dos dízimos. Eu espero que você possa permanecer até o final desse vídeo. Então, vamos para o estudo. Nós estamos trazendo esse tema para o canal outra vez, porque muitos ainda na igreja desconhecem os termos dízimo, primícias. Os apóstolos, eles pediram o dízimo para o sustento da igreja? É mandamento do Senhor para a igreja na nova aliança? O que vocês têm que entender é que os dízimos são tirados das primícias, dos primeiros frutos, de acordo com o calendário de plantio e colheita lá em Israel. O Senhor ordenou a Moisés, assim que os filhos de Israel entrassem em Canaã, para levarem das primícias do seu campo ao lugar onde o Senhor faria habitar o seu nome, 3 vezes ao ano, todo homem e sua família deveria comparecer perante o Senhor, não de mãos vazias, e sim com os primeiros frutos que eles tivessem recolhidos do campo. Cada família teria uma porção, um pedaço de terra para plantar e colher. E estas 3 festas fixas são chamados tempos determinados, são chamados os moedes no hebraico. Estes tempos determinados são os dias em que essas 3 festas estão distribuídas durante o ano, desde o primeiro mês até o 7º mês. Ou seja, na Páscoa, no Pentecostes e nos tabernáculos. E estes 3 pontos, irmãos, essas 3 festas, elas são divididas em mais 4 pontos, totalizando 7. De modo que pode-se dizer que são 7 festas fixas. Eu vou passar superficialmente sobre as datas, porque este assunto nós vamos fazer, eu e o irmão Luiz, nós vamos fazer na lousa. Então a primeira festa é a Páscoa. Ela é do dia 14, no crepúsculo da tarde, a hora que virá para o dia 15, conta-se 7 dias. É uma festa de 7 dias. Então vai do 15 ao 21. O segundo ponto é os asmos, que já é o dia 15. Os asmos, ele é só um dia, ela é só o dia 15, que esse dia ele é dia de descanso solene. Também o último dia da festa, que é o 7º, também é o dia de descanso solene. No terceiro dia, junto com a Páscoa, já começa a contar a festa das primícias, que são 7 vezes 7. São chamadas também de festas das semanas. E era ordenado 7 vezes 7, ou seja, 7 semanas de dias. São contados semanas de dias, que no total daria 49 dias esta festa, começando no terceiro dia da festa da Páscoa. Lembra que eu falei que a Páscoa é uma festa de 7 dias? Então, no dia 14, ao crepúsculo da tarde, virando, porque às 18 horas, às 6 da noite, já começa a contar o dia 15. Neste dia 15, que é o primeiro dia, aí já começa a contar os asmos. Os asmos é um dia. No terceiro dia, contando a partir do 14, 15 e 16, já é a primícia. Já começa a contar a primeira semana de 7 dias. E teria que ser contado 7 semanas de 7 dias. E no dia seguinte, ao último sábado, ao 7º sábado, contaria 50 dias, totalizaria os 50 dias, que são chamados os Pentecostes. E neste dia, era um dia muito importante, porque eram levados a toda a colheita do trigo, a colheita nova. Eram apresentados 2 pães com este trigo novo, com as primícias do trigo. Aí, irmãos, deu mais ou menos 3 meses. A hora que se conclui o 50º dia, o Pentecostes, haverá um hiato até o mês 7º. No mês 7º, dia 1,
começa a festa das trombetas, que é para acordar o povo, despertar o povo, para chamar para a última temporada das festas, a última temporada dos tempos determinados. Aí começa trombetas, que é o mês 7, dia 1. 10 dias depois, dia 10, no mês 7º, é o dia da expiação, é o dia mais importante do ano. É onde o sumo sacerdote ele entra, asperge sangue no Santo dos Santos, só nesse dia, uma vez por ano, e depois ele sai com o pecado do povo todo expiado. Ele declara perdão total à nação de Israel. E depois, no dia 15 do mesmo mês, é a festa dos tabernáculos. E esta festa tem que haver alegria, porque todo o povo está com os pecados perdoados. E eles vão celebrar esta festa por 7 dias também, semelhantemente à Páscoa. Ela começa dia 15, certinho, e vai até o dia 21. Então veja bem, dentro deste período, deste circuito de plantio e colheita, os filhos de Israel teriam que levar para Deus, nos cestos, os primeiros frutos, tirados de sua própria terra, no lugar onde o Senhor tinha escolhido o seu nome. Primeiramente no tabernáculo de Siló, e depois que Davi e Salomão eles começaram a construir o santuário, teria que ser em Jerusalém, onde o santuário estava estabelecido, onde a casa de Deus estava estabelecida. Então, neste lugar, 3 vezes ao ano, todo filho de Israel, todos os homens dos filhos de Israel, teria que levar os primeiros frutos. E destes primeiros frutos, tirariam os dízimos para alimentar, para que levitas, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, pudesse se alimentar deles. Agora, o que vocês têm que entender é que se a Páscoa, a festa da Páscoa, se cumpriu em Cristo, todas as demais festas fixas, todos os tempos determinados, ou seja, os asmos, as primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas, festa da expiação, o dia da expiação e os tabernáculos, também se cumpriria nele e no seu corpo, ou seja, na igreja. Assim como o Senhor Jesus era aquele trigo que caindo na terra morria, mas dava muito fruto, nós também temos que ir e dar muitos frutos semelhantemente. E nós também apresentaremos estes frutos, são como os nossos irmãos, pessoas sendo convertidas ao Senhor. Nós entregaremos também os frutos para o Senhor, de modo que Ele seria o dono de toda a terra. Nós é que entregaríamos também os frutos. Então, como esse assunto ele é muito mais profundo, nós vamos ensinar na lousa, eu e o irmão Luiz, como eu já tinha dito. Então vamos aqui começar a ler os textos para ver se era ordenança dos apóstolos recolher os dízimos ou não. Vamos ver como a igreja era sustentada, como era o sustento daqueles que viviam do evangelho, das pessoas que trabalhavam na igreja, que ajudavam e cooperavam. Vamos ver como era o sustento deles. Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora eu vou pontuar 4 pontos importantes só nesta leitura. O que foi dito é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se era a doutrina dos apóstolos, nós temos que ver se o ensinamento, se os mandamentos que eles deixaram para as igrejas corresponde a recolhimento de dízimos. Se os homens estão seguindo tradições erradas, tradições de homens, ou se era tradição dos apóstolos. Vamos continuar descendo aqui o texto. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, como eu disse, muitos vendiam as suas propriedades, os seus bens e repartiam entre si.
ou seja, fazia comunhão entre si, havia comunhão, todos eram participantes das mesmas coisas. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vocês viram que a base do sustento era a comunhão, era o repartir do pão, a venda das propriedades, dos bens, para que todos possam estar supridos e ninguém padecer necessidade. Era assim que era ordenado e era assim que faziam com toda alegria e singeleza de coração. E o que é singeleza de coração, senão sinceridade de coração? Vamos ler aqui mais um texto, então, para ver se estava sendo ensinado pelos apóstolos. 1 Coríntios 16, do 1 a 3. Vai dizer assim: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme, grifem essa palavra, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas, ponto-chave, vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Ponto principal, vossas dádivas. Então, se fosse dízimo, seria uma ordenação. Eles teriam que, de todo jeito, todos os anos, fazer 3 vezes ao ano, entregar os primeiros frutos e dos primeiros frutos tirar os dízimos para a casa de Deus. Então, aqui é segundo o coração da pessoa foi movido, segundo o que tiver proposto dentro de si. Porque a dádiva é nada mais, nada menos do que a própria generosidade e misericórdia exercida da pessoa. A pessoa exercendo misericórdia na vida do próximo. E aqui, na vida dos irmãos, que é a própria igreja. Então acompanhe mais um texto, 2 Coríntios capítulo 8, do 1 ao 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Mesmo a grande pobreza dos macedônios não impediu a grande generosidade para com os outros, de exercer generosidade para com as igrejas. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Está vendo como tudo parte de prontidão, de voluntário, de ser voluntário? Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, ou seja, no zelo, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, ponto-chave, não vos falo na forma de mandamento, porque isso era para provar corações generosos, corações voluntários, pessoas que estavam de prontidão para ajudar, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, que é o mais importante, a sinceridade do amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Continuando aqui do 11 ao 15. Completai agora a obra começada para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo,
segundo as vossas posses. Então é conforme cada um tiver, e não sendo obrigado, como no caso dos dízimos, era ordenação, ou seja, era lei, uma obrigação. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Então o que ele está falando? Se vocês têm muito agora, a vossa abundância pode suprir a dos demais, e quando os demais tiverem abundância, eles também vão fazer a mesma coisa conosco. E para que haja igualdade. Isso é comunhão, isso é viver em comunhão com os irmãos. Não precisa de dízimos, de pegar coisas que eram feitas na terra de Israel, exclusivamente na terra de Israel, por causa da primeira aliança, que era imperfeita, e não pode colocar na nova aliança, que é perfeita, sendo todos aqueles tempos determinados, aqueles testemunhos, a realidade de Cristo e a igreja, coisas excelentes. E o verso 15, não menos importante, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, o que pouco, não teve falta. Então ele pegou um princípio que está lá em Êxodo 16 e aplicou aqui como realidade, como o próprio cumprimento de boas obras. Então este contexto é aquele contexto que os filhos de Israel viram o maná pela primeira vez. Em Êxodo 16, do 15 ao 18, vai dizer assim: vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tornará para os que se acharem na sua tenda. Então eles tinham que pegar 1 gomer por cabeça. Gomer era uma medida da época lá. Verso 17. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Então este é o princípio da igualdade que o Senhor tanto olha. Porque o que acontece? O que pegou muito, o que colheu muito, não teve demais, quando passou na medida do gomer. E o que colheu pouco, não teve de menos, quando foi tudo medido e distribuído o gomer para cada um. Mesmo se você pegou muito, passando ele pelo gomer, todos receberiam as partes iguais. Irmão, só fazendo um comentário breve aqui, não confundam com comunismo, porque comunismo é o Estado que é o rei, o Estado que é o Deus deles. Aqui é para ter generosidade e misericórdia com cada um para com os outros. É para que o coração seja provado de cada homem. Tá bom? Para os que gostam de política, não tem nada a ver com comunismo isso aqui, tá bom? Então, muitos dos ensinamentos e até das cobranças que os apóstolos, e no caso o apóstolo Paulo aqui, das 2 cartas de Coríntios, muitos destes pontos aqui, eles também ensinavam frente a frente com as lideranças, com os presbíteros, com os anciãos. Ele ensinava frente a frente na igreja. Então, todos estes pontos nós podemos ver que a igreja poderia ser sustentada desta forma, através da caridade, através do coração movido, do coração disposto para ajudar. Aí muitos podem estar pensando assim, da seguinte forma: mas hoje, como a igreja poderia ser sustentada? Como que a igreja poderá ter sustento? Como poderá pagar a conta de energia, o som,
todo o equipamento que ela tem hoje, né? O aluguel. Mas será que isso foi ordenação dos apóstolos? Que as igrejas tivessem esses templos, esses salões gigantescos, esses equipamentos de som muito caros? Porque, vamos parar para pensar, a maioria das ofertas, dos dízimos também que são recebidos, muito deste dinheiro é para o quê? É para a conta de energia, de água, é para os instrumentos, baqueta, cordas de violão, de guitarra, de baixo, peças para bateria, cabos para o som. E eu pergunto para vocês, isso tudo, eu sei que é bom, o culto fica mais dinâmico, fica mais agradável, eu sei que é bom. Não estou dizendo que não é para ter, mas tudo isso não é para gente, não é para pessoas, para almas, entendeu? Isso não é para almas. Isso não pode livrar uma pessoa que está, vou dar um exemplo, tem um irmão, um pai de família, que está com várias dívidas, está com conta atrasada, várias contas atrasadas, e ele nem sequer fala, às vezes, né, está passando um grande aperto e tem que ainda dar dízimo. Você acha que isso é o certo? Você acha que esse dinheiro seria usado para manutenção do templo? Você acha que esse dinheiro seria usado melhor para manutenção, para comprar cabos de guitarra, de baixo? Eu estou falando porque eu vi isso acontecer. Eu via muito acontecer. O dinheiro é usado para a manutenção da igreja, do templo. Enquanto o irmão lá, do outro lado, está com várias contas atrasadas e está tendo que dar o dízimo, segundo o que ele não tem. Contrariando o que nós lemos tudo até agora, que tudo tem que ser conforme a sua prosperidade e conforme as suas posses. Então, continuando a leitura aqui, 2 Coríntios 9, do 1 ao 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. Ele se gloriava da presteza, da diligência junto aos macedônios. Destes, junto aos outros, da diligência. Dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, ou seja, estava servindo de exemplo para muitos ao redor. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, ou seja, que fosse na frente, e preparassem de antemão a vossa dádiva, boa obra, boa vontade, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de quê? Que nós temos visto aqui até agora, expressão de generosidade e não de avareza. Verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. De novo, lavoura, né? Colheita, plantio e colheita. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um, ao ponto, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, como eu venho falado, você vai ser suprido por Deus, Deus vai prover para você prover para os outros. Esse é o fundamento, para você prover para os outros. Superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E toda esta administração redundará
em ações de graças para Deus, através do alívio que estas igrejas estão dando às outras igrejas, estão dando aos irmãos, suprindo a vontade deles. Isto faz com que eles rendem louvores e graças a Deus por causa desta boa obra, por causa desta diligência, para que todos estejam bem supridos e que não haja necessidade, para que todos possam honrar e glorificar o nome de Deus sem restrição alguma, sem dificuldade. Esse é o fundamento, este é o princípio que os apóstolos passaram para as igrejas desde os tempos antigos, desde a igreja primitiva, e teria que ser respeitado até os dias de hoje. Aí você pode pensar, mas não tem como fazer isso, não tem hoje em dia, não tem jeito de fazer isso. Aí eu devolvo para você a pergunta, porque a igreja é que tem que se curvar ao mundo ou o mundo que tem que se adequar, aqueles que estão entrando tem que se inclinar à palavra? Então, irmãos, agradeço por vocês terem permanecido até o final. Inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos. Compartilhem também nas redes sociais e até a próxima. Shalom!